Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, estou embarcando para Orlando, né, chego aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação e bateu, hein, bateu tudo, hein, tudo que a gente deu dica bateu, olha aí, ó, lembrando que a diversão não é investimento, que você deve jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos e que é sempre o troquinho do pão, né? Então, na Bet Oficial da Nação, a gente passou a dica e bateu Atlético de Madrid para vencer o Botafogo e o PSG para vencer o Seattle Sounders. Então, bateu tudo, a múltipla fechou, agora tem as duas mais tarde, né? E agora a gente tem também a situação para falar com vocês sobre, né, a questão do Flamengo, né? Quem o Flamengo pode pegar pelo caminho. O Flamengo, a gente só vai saber amanhã quem que o Flamengo enfrenta, né? O Flamengo joga com o Los Angeles, mas tipo, já é primeiro do grupo, não vale nada com relação à colocação, só a parte financeira e o fato de você ser um dos melhores primeiros colocados gerais. Aí tem a questão de quem vai enfrentar, Boca, Benfica, e a gente vai saber amanhã. Agora, se caso o Flamengo passe, né? Se o Flamengo passar para as quartas de final, a gente já tem um caminho ali meio que definido, hein? Um caminho meio que definido. O Flamengo deve pegar ali nas quartas o PSG, né? O Botafogo, quando perdeu para o Atlético de Madrid e se classificou em segundo, ele jogou o PSG para o lado do Flamengo e pegou o Bayern para o lado dele. Se chegar lá também, porque a chance é enorme da gente ter Palmeiras e Botafogo. E aí um brasileiro já roda. E aí, dificilmente Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo vão se encontrar nessa Copa do Mundo de Clubes. É muito difícil isso acontecer. O Flamengo só deve encontrar com brasileiros muito lá na frente, a não ser que o Palmeiras perca para o Inter Miami hoje. E aí ele vai ali para o lado do Flamengo, vai enfrentar o PSG, né? E aí, se ele ganha do PSG, ele vai para as quartas. Se o Flamengo ganha do Benfica ou Boca, ele vai para as quartas e enfrenta o Palmeiras. Agora, o Botafogo empurrou o PSG para o lado do Flamengo e o Bayern foi para o lado do Botafogo. Que o Botafogo pode pegar o Bayern na chave de lá. Caso o Palmeiras seja primeiro, Palmeiras e Botafogo. Se o Botafogo passar do Palmeiras, ele vai enfrentar o Bayern. E aí, muito difícil passar pelo Bayern, né? E aí o Flamengo também é dificílimo passar do PSG, mas eu acho que o estilo de jogo do Flamengo pode ser que ajude um pouco. O Flamengo joga para cima também e tal. Vamos ver, eu acho que o Felipe também vai ter que mudar alguma coisa ali. O Felipe já jogou um pouco diferente contra o Palmeiras. Primeiro tempo o Flamengo estava bem esperando o jogo, né? Então já foi bem diferente Flamengo e Palmeiras. Então o Felipe ele consegue ser bem híbrido, né? Ele consegue mudar o seu estilo de jogo. E aí, se o Flamengo passa de um PSG nas quartas, ou Palmeiras, ou o que seja, o Flamengo deve pegar o City na semifinal, ou um Real Madrid na semifinal, tá? E na final, o Bayern, ou o Botafogo, quem vem lá do lado de lá, Juventus, Fluminense, mas tá tudo muito configurado. A gente já explicou agora para vocês mais ou menos como é que estão os lados, né? Mas a gente não sabe ainda quem que vai passar dos outros grupos, mas eu estou fazendo uma configuração provável aí do que deve passar. Mas é isso, o Botafogo empurrou o PSG para o lado do Flamengo. Isso aí já dá para a gente ter essa certeza. Bem, e aí, quem que você gostaria de pegar pelo caminho do Flamengo? Comenta aqui. Prefere já adversário difícil? Diz para mim aí que eu vou gostar de saber essa sua opinião. A gente tem muita informação para passar para vocês aqui, questão de Guilhermo Varela, né, o Flamengo aí que já está renovando com o lateral direito, volante também, né? Lateral esquerdo também, ele arrebenta, né? Ele é monstruoso. E a gente, então, tem algumas informações importantes para trazer para vocês. O Vene Casagrande trouxe que o Flamengo está acertando a renovação do Guilhermo Varela até 2027. Então, o representado por José Boto, o clube chegou a um acordo com o agente uruguaio que também gerencia a carreira do Enzo Fernandes do Chelsea, e o novo contrato com validade até dezembro de 2027 será formalizado após o final da Copa do Mundo de Clubes, quando a delegação retornar ao Rio de Janeiro. Tá? Então, durante reunião na Filadélfia, o Flamengo definiu todos os termos para a extensão do contrato do lateral direito Guilhermo Varela.
Uma informação importante é que, assim como Pulgar e Gerson, a multa deve reduzir também. É ruim, mas foi um jeito do Flamengo conseguir renovar com o Guillermo Varela. Olha só, trazer aqui para vocês também que o Atlético de Madrid, eliminado hoje da Copa do Mundo de Clubes, está de olho num possível sucessor do Diego Simeone, tá? E o nome do Filipe Luís, tá, interessa para o futuro ao Atlético de Madrid. Sai fora. Jornal espanhol Mundo Deportivo, que é gigantesco, falou que Filipe Luís é apontado como um nome ideal para assumir o comando técnico do Atlético de Madrid no futuro. Sai fora, sai daqui. O atual treinador do Flamengo, ex-lateral, é bem avaliado aí internamente e surge como principal candidato a substituir Diego Simeone, caso o argentino deixe o cargo. A identificação com o clube e a experiência na elite europeia pesam a favor do Filipe. Cara, esquece isso. Procurar outro, deixa o Felipe aqui, o Felipe tá bem demais, deixa ele aqui, é o nosso mister, deixa o Felipe com a gente. Olha, o Flamengo informou que o Nicolás de la Cruz não está fora da Copa do Mundo de Clubes. A notícia foi do jornal o Globo e o Flamengo rebateu. Diante de informações divulgadas, o clube de regatas do Flamengo esclarece que não é correta a notícia de que o meio-campista de la Cruz estaria fora da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse dado não consta em nenhum boletim oficial divulgado pelo clube e não condiz com a realidade. A participação do atleta na competição seguirá condicionada à evolução do seu quadro, além da sequência do Flamengo no torneio, tá? Óbvio, o Flamengo precisa passar e tudo mais. Então, vocês já estão sabendo, inclusive a gente tem aqui a saída do Flamengo para Orlando, a gente vai deixar aqui na tela para vocês a saída do Flamengo para Orlando. Eu só tenho aqui mais algumas informações para passar para vocês, que o Arrascaeta deve estar fora da partida, ou pelo menos pode ser relacionado, mas não vai começar jogando, tá? Então, há a possibilidade dele ficar fora da partida, preservado para as oitavas. O Flamengo pode poupar, então, o Arrascaeta contra o Los Angeles FC, tá? O camisa 10 relatou dores, né, leves no joelho direito após as vitórias sobre Esperance e Chelsea, segundo o Léo José, repórter do Coluna do Fla. A comissão técnica do Flamengo avalia poupar, então, visando as oitavas de final. O clube adota uma postura de precaução com o uruguaio considerando peça-chave na equipe. A ideia é ter o jogador em plenas condições físicas para o mata-mata, evitando qualquer risco ou agravamento da situação. O Flamengo também deve evitar utilizar o Bruno Henrique, o Gerson, o Pulgar e o Plata. Os 4 jogadores têm cartão amarelo e o Flamengo não quer ficar sem eles nas oitavas. Mesmo já classificado, o Flamengo quer manter o bom desempenho e, ao mesmo tempo, preservar seus principais atletas para os momentos decisivos. Mas o Flamengo pretende ganhar os 2 milhões de dólares mais com a vitória sobre o Los Angeles FC e também garantir a melhor campanha na fase de grupos. O Flamengo quer ter uma das melhores campanhas na fase de grupos. Olha só, a gente teve aí um atraso no voo do Flamengo, a gente já subiria agora também as entrevistas para vocês da Zona Mista lá no estádio em Orlando, no Camping Road Stadium, mas eu tenho aqui umas entrevistas para passar para vocês do Igor Jesus, jogador ex-Flamengo, né, que hoje está no Los Angeles, né, vai jogar contra o Flamengo, e o Igor Jesus falou, olha só, o encontro com o Flamengo. Claro, para mim vai ser um momento muito especial, né? Estar jogando contra o Flamengo, estar reencontrando alguns amigos e, cara, a expectativa é fazer meu melhor, assim como todos os meus companheiros, tentar propor o nosso jogo e vamos ver o que vai dar. Sobre eliminar o América do México. Claro, antes do jogo eu não sabia da rivalidade contra o América, mas teve uma entrevista que o pessoal me perguntou, até então eu não sabia, mas se serviu como vingança foi feito, ou seja, porque o América eliminou o Flamengo e o Igor Jesus eliminou o América do México. Como foi internamente aí com os seus companheiros, que eles te perguntaram sobre o Flamengo, ele falou, para o clube, para o Flamengo, foi um feito gigantesco, ainda mais saindo atrás do placar. Claro, a gente até chegaram a brincar comigo, o Igor jogou no Flamengo, mas sabendo da grande equipe que é o Flamengo, da qualidade que tem, e cara, para mim vai ser espetacular. Mais uma vez eu lembro para vocês que não há nada que aconteça que o Flamengo perca a primeira colocação do grupo. Ele fala que procura defender da melhor forma possível e com os espaços que a gente tem e assim, mas acho que hoje é um pouco diferente da logística do Flamengo. Também tivemos o Marlon, né, zagueiro do Los Angeles, que foi revelado pelo Fluminense, falando sobre a expectativa de enfrentar o ex-rival.
Sabemos da importância que é jogar contra o Flamengo e, claro, para mim, que sair do Fluminense tem um sabor especial. É sempre bom ver o futebol brasileiro em evidência, e assim seja o Flamengo, Palmeiras e Botafogo atuando da maneira que eles atuaram, representando bem o país, a gente fica feliz, tá? Então, os jogadores aí comentando aí sobre a partida com o Flamengo. Eu fecho aqui esse vídeo da noite, fica ligado que a gente vai trazer vídeo também 5 horas da manhã. Eu trago agora para vocês a saída do Flamengo lá do hotel em Atlantic City, a despedida de Atlantic City, né? A gente traz aqui agora para vocês a saída dos jogadores do Flamengo, todos passaram ali de boa falando comigo e tal, e o De La Cruz, inclusive, caminhando bem, tá certo? Você acompanha agora, eu convido você a conhecer os nossos patrocinadores aí no comentário fixado, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, partiu Orlando, valeu! Matheus aí, meu irmão, os jogadores começam a deixar aqui o hotel com destino a Orlando. Olha o Léo Ortiz aí. Boa viagem, Léo. Tudo de bom. O Nico De La Cruz. Tá em recuperação aí. Agora parece que tá caminhando bem, gente. O Flamengo soltou uma nota aí, rebatendo a matéria do Globo, que ele não jogaria a Copa do Mundo de Clubes, dizendo que ele está em recuperação e pode sim jogar. O Rodrigo aí, fala Rodrigo, boa viagem aí, tudo de bom. O Rodrigo cai aí também. Olha o Alexandre aí. Salve, salve. E aí, beleza? Boa viagem, irmão. Olha aí o Vinha, o Ayrton Lucas. Boa viagem aí a vocês. Tudo de bom. O time do Flamengo partindo aí para Orlando. Valeu, Rafa. Valeu, Greg. Abraço. Ó, o José Boco aqui. Aí o Cleiton. Salve. Valeu. Beleza, irmão? Ó o Matheus aí. Fala, Matheus. Boa viagem, irmão. Matheus Gonçalves. Ó o Cebolinha aí. Fala, Cebola. Boa viagem, irmão. Pulgar. Deixando aí, o Arrasca também. Boa viagem aí, Arrasca. Eles aí, ó. Ó o Juninho aí. Valeu, boa viagem. Aí o Jorginho, boa viagem. Um abraço. Olha ele aí, Danilo, Guilhermo, tudo bem? Danilo e o Guilhermo Varela aí, nosso lateral. Olha o Bruno Henrique aí, jogadores do Flamengo todo. Fala, BH, boa viagem aí pra vocês. O Wesley aí também. A galera toda embarcando. Vocês acompanhando o exclusivo aqui. A ida do Flamengo. Os jogadores embarcando no ônibus para partirem para o aeroporto. Polícia chegando já, os batedores. O técnico Felipe Luiz. Valeu, Felipe, boa viagem. O Rossi aí também. Luiz Araújo.
viagem, valeu. O Leonanete também. Agora sim o Michael aí, ó. E aí? Boa viagem, irmão. Vamos com tudo. Michael, seu cafezinho sempre. Eu vou lá pegar um café também. Aí o Alan, Gonzalo Plata, Léo Pereira. Boa viagem pra vocês aí, tudo de bom. Everton Araújo. O Gerson aí também. Valeu, Gerson, boa viagem aí, irmão. Tamo junto. Aí o Alacian. Já tinha mais jogadores aí pra sair, né?